Não poderia deixar de começar essa fala repetindo aqui a nossa solidariedade à minha colega de bancada, a deputada Érica Malunguinho. Queria dizer aqui que a bancada do PSOL está comprometida com o repúdio, com todas as ações de repúdio à fala do deputado do PSL que ontem nós vimos. Nós precisamos entender que quando nós debatemos sociedade, as coisas estão todas relacionadas. Nós vivemos em uma sociedade, senhoras e senhores, em que em um dos países mais desiguais do mundo, em que pessoas negras são mortas mais do que pessoas brancas, em que policiais negros morrem mais do que policiais brancos, em que mulheres ganham menos do que homens, em que LGBTs morrem mais do que pessoas heterossexuais. E por que isso? Por que isso? O que isso tem a ver com as pautas e com as bandeiras que nós vemos aqui no plenário? Ou seja, contra a privatização que os trabalhadores da Implaza ali levantam. O que isso tem a ver com a bandeira que os policiais ali levantam referente às mortes de policiais? Tem tudo a ver. Porque nós vivemos numa sociedade em que a cultura, ela é uma cultura de perpetuação dessas desigualdades. É uma cultura que quer colocar os mesmos sujeitos sempre nos mesmos lugares. O discurso ontem, portanto, do deputado do PSL legitima a reprodução do discurso da exclusão na sociedade. E isso tem a ver com o discurso que diz que os policiais, os praças, têm que ganhar menos, que tem que haver uma diferença salarial e que as condições dos policiais que estão de fato expostos a perigos têm que ser diferentes das condições dos policiais das altas patentes. Isso tem a ver com dizer que os trabalhadores, que são os trabalhadores servidores públicos das empresas públicas, têm que ter a sua empresa privatizada. O que tem a ver o que ocorreu ontem aqui com o processo de privatização que está sendo proposto pelo governador, que agora se reúne com os deputados estaduais aqui na sala ao lado? É que a privatização é necessariamente excludente. Quer saber por quê? Quem vocês acham que tem dinheiro para comprar uma empresa ou administrar uma empresa como a Prodesp? Ou como a Implaza? Quem vocês acham que tem dinheiro para comprar ou administrar uma empresa como a Dersa? Senão os privilegiados. Senão aqueles que sempre foram privilegiados pela história. Senão aqueles que também sempre foram privilegiados na história do próprio Exército, das Forças Armadas, da história das Forças de Segurança Pública. As famílias tradicionais, representantes das oligarquias, que seguem sendo eles, sim, os detentores do poder no nosso país, do poder político, que seguem sendo os milionários, os bilionários. Então eu quero dizer que a luta de vocês não é diferente da luta de vocês. A luta dos policiais não é diferente da luta da Implaza. E só quando o povo perceber que quando nós debatemos sociedade, nós estamos debatendo um projeto de sociedade que pode ser inclusivo ou que ele pode ser excludente, é que nós vamos avançar em direção a romper de verdade com as desigualdades históricas do Brasil em todas as áreas. Nós estamos aqui hoje e fizemos questão de vir aqui falar porque o que aconteceu ontem para nós
é de uma gravidade tremenda. E que todos vocês aqui têm interesse nisso. Porque, como eu disse, povo tem que estar do lado de povo. Enquanto isso não acontecer, enquanto o povo não enxergar nas suas próprias mãos a força para superar a crise política, econômica e social que o país vive, a crise de humanidade que o país vive, crise essa em que a expectativa de vida das pessoas transexuais e travestis no país, sabem qual é, senhoras e senhores? 35 anos. 35 anos de pessoas que sentem dor igualzinho a todos nós aqui que sentem fome. E por isso, essas pessoas, esse conjunto de seres humanos é sentenciada, como diziam as deputadas, minhas colegas deputadas, agora mesmo na coletiva de imprensa, a prostituição. 90% das pessoas transexuais e travestis no país estão na prostituição. Isso não há problema nenhum em ser prostituta. Há problema em que pessoas só tenham essa escolha de vida. Há problema sim em que pessoas que sentem fome, sentem frio, só encontrem esse meio de satisfazer as suas necessidades básicas, que como todos nós elas têm. Existe um outro dado que é muito preocupante, que é 73% das jovens LGBTs já sofreram alguma discriminação na escola. Boa parte dos jovens, quando se declara LGBT para suas famílias, é expulso de casa. E tem que conviver na rua, sendo diariamente disputado com aquilo que há de pior na sociedade brasileira. E assim a miséria vai se perpetuando. E assim o sistema joga os setores excluídos do direito à educação, do direito à saúde, do direito ao salário digno, do direito à segurança pública contra si. É assim que o sistema age. E é por isso que é preciso superar as barreiras entre as diferentes lutas. É por isso que é preciso avançar em direção a um projeto em que caibam todas as pluralidades. É por isso que é preciso levar para as escolas, sim, o debate contra a violência contra as mulheres, para que os homens aprendam desde cedo que amor e violência não tem nada a ver uma coisa com a outra. É pelos homens, inclusive, para que a gente pare de achar que o agressor, o estuprador, está longe da gente, já que a maior parte das mulheres que são estupradas por conhecidos da família, ou mesmo por familiares. É para que a gente pare de estereotipar esses sujeitos como algo distante de nós, que nós precisamos unir e entender a ligação entre essas diversas lutas. Eu quero, então, portanto, usar esse espaço para dizer não a todas essas desigualdades. Para propor que nós façamos um processo de construção conjunta, de unidade entre as lutas que estão aqui presentes e a luta que é tão necessária pela diversidade, pelo respeito à pluralidade, a identidade de gênero. Porque uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é ideologia de gênero. Ideologia de gênero foi um termo inventado por outros que não as feministas, que não aqueles que lutam pelos direitos da comunidade LGBT, para desqualificar as nossas lutas. Nós lutamos por direitos, por democracia. E disso nós não vamos abrir mão. O PSOL entrou hoje, sim, com uma representação no Ministério Público. O PSOL entrou hoje, sim, com um pedido na futura Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, para que a deputada Érica Malunguinho seja desagravada e que o deputado em questão seja, assim, responsabilizado, porque esse é o espaço que tem que dar o exemplo para a sociedade. Eu agradeço ao povo que vem aqui todos os dias com as suas bandeiras,
Mas é preciso dar um passo além. É preciso unificar as nossas lutas e as nossas bandeiras. Para cima, vamos transformar essa sociedade de braços dados. Ninguém pode soltar a mão de ninguém. Muito obrigada.